Olá, meus irmãos, muito bom dia, na preciosa paz. Quero compartilhar uma palavra com todos vocês. O meu desejo é falar sobre liderança. Pelo que penso, Deus sempre quis abençoar a sua obra e deu para a sua obra liderança. E Deus sempre quis que a liderança liderasse e liderasse bem, com equilíbrio, com sobriedade. Mas vamos analisar uma coisa. Tudo que Deus criou é bom. Deus fez todo mundo. O mundo inteiro Deus fez. E colocou seres humanos para governar as nações. Alguns fizeram coisas boas e outros não. Salomão foi um desses. Em uma certa ocasião, Salomão, em sua liderança, ele fez o que era agradável diante de Deus. Ele conquistou o povo, o sacerdócio, os parlamentos da época, e ele ofereceu um grande sacrifício a Deus, muito grande. E Deus se agradou do sacrifício que ele tinha feito. Deus aprovou. A glória de Deus encheu o templo, de sorte que nem os sacerdotes poderiam entrar no templo, porque a glória era muito forte. Os sacerdotes não podiam entrar no templo, por causa da glória de Deus. Mas vemos aqui no livro de Crônicas, capítulo 7, em especial, o verso 14. Olha o que Deus disse. Pelo que penso, nesse versículo 14, Deus não está chamando a atenção do povo, não está nervoso, nem magoado com o povo, porque Deus estava se agradando da liderança e dos liderados. E Deus se colocou à disposição do povo de Israel, dizendo: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se ordenar os gafanhotos para que consumam a terra, se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu lhes ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus disse: agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Deus tinha aprovado o governo de Salomão e também o templo que ele tinha feito. E Deus se colocou à disposição do povo. Deus disse: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Depois Deus chama Salomão em particular e fala com ele. E disse para Salomão, olha o que Deus disse: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardar os meus estatutos e juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Sempre foi o desejo de Deus colocar pessoas sábias, ordeiras, pessoas que tinham equilíbrio para dominar e governar a sua obra. Mas olha o que ele disse: porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que hoje vos tenho proposto, e fordes, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a ele, a sentença iria vir. E olha o que ele diz:
então arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja um provérbio, uma vergonha entre todas as gentes. Deus deu a liberdade ao povo para clamar e buscar a Ele. Deus deu diretrizes para o líder da nação. Era para ele fazer a coisa certa. Mas ele foi pervertido. Esfraqueceu, desviou. O povo perderam o foco. O juízo de Deus se aplacou naquela nação, naquele povo. E é exatamente o que nós estamos vendo nesses dias. É triste, é lamentável. Em especial para nós, assembleianos da Assembleia de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele quando estava aqui na terra, ele deixou as bases da sua igreja. A igreja já estava na presciência de Deus. Deus intencionou a igreja. Deus então mandou João Batista na frente do seu filho como anjo. Porque Jesus Cristo mesmo disse: este é aquele que está escrito dele. Eis que enviarei o meu anjo diante de tua face. Está na profecia. Quando Jesus Cristo chegou, João já estava abrindo o caminho para a pregação, para a liderança do Senhor Jesus Cristo. E João fez segundo o que Deus tinha proporcionado a ele para fazer. Jesus Cristo tomou as rédeas da pregação, do ministério. E ele foi um líder, o líder, segundo o coração de Deus, executando toda a obra que Deus tinha dito a ele para fazer, que Deus tinha delegado a ele para fazer. Jesus, então, enquanto estava aqui, equilibrado, sóbrio, ordeiro, amável, falou a sua palavra com sobriedade e com poder, curando, libertando, perdoando, recuperando vidas. Mas antes de ir para a sua glória, ele chegou a fazer uma reunião com seus discípulos e disse: é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, o Espírito da Verdade. E sabemos o que aconteceu. Jesus Cristo precisou voltar para casa. E quando ele voltou, ele deixou aqui as bases da sua igreja. A igreja não estava completa, mas ele deixou as bases da igreja. E as bases da igreja são 12 apóstolos. Estas são as bases da sua igreja. Somente os 12 apóstolos, os apóstolos bíblicos. E olha o que vemos na preciosa palavra de Deus. Efésios, capítulo 4. Que fala sobre a unidade da fé, sobre a igreja já formada. Jesus Cristo deixou então homens que iriam delegar para a igreja ensinos, doutrinas. E olhe o que o apóstolo Paulo disse aqui em Timóteo 4. Do 9 a seguir. Ora, isto, ele subiu, é que senão também o que desceu. Antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Vou ler de novo. Ora, isto, ele subiu, que é
senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, falando exatamente o poder, a qualidade do dono da igreja. Porque ele subiu, foi para a glória, sentar no mais alto e sublime trono. Mas antes disso, ele tinha descido às partes mais baixas, porque ele morreu e desceu ao inferno praticamente, para libertar os cativos e levar os cativos e o cativeiro para a glória de Deus. Porque todos que morriam antes ia para baixo, não ia para cima. E ele então desceu à sepultura, e da sepultura ele desceu praticamente ao inferno para levar os santos que estavam lá no paraíso, debaixo da terra. Este foi o líder máximo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele quis que todos que ele deixou aqui fossem líderes também, aprovado por Deus. E os seus 12 discípulos eram discípulos enquanto ele estava aqui. Depois que ele foi, eles executaram a obra, o trabalho que tinha para fazer. Não foram perfeitos, mas deixaram um legado perfeito para a igreja de Cristo em toda a existência. Olha o que diz aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. É Jesus Cristo. E Paulo diz, e ele mesmo deu uns para pastores, aliás, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Jesus Cristo deu dons para a sua igreja. Os ministérios são dons que a igreja tem. Apóstolos, só que hoje não mais. Os apóstolos que hoje temos são os da Bíblia, os 12. Agora hoje temos os bispos, os presbíteros, são os quais Deus delegou a eles a autoridade do ensino para a igreja. E o apóstolo Paulo chegou a dizer, o bispo que preside bem, ele é digno de duplicada honra. Pelo que entendo, a responsabilidade do ensino da igreja de Cristo está nos ombros do presbitério. Pelo que entendo, a responsabilidade de apacentar a igreja hoje está nos ombros não dos pastores presidentes, não, porque isso não existe. Está nos ombros dos pastores locais, que foram delegados a eles a responsabilidade de pastorear. Pastorear é cuidar, é guardar, é alimentar, é apacentar as ovelhas de Cristo. Não com ganância, como o apóstolo Paulo diz, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não como tendo o domínio sobre o rebanho, porque o rebanho não é deles, o rebanho é de Cristo. Mas olha o que vemos hoje. Olha o que nós vemos hoje. Um racha em grandes ministérios. Por quê? Porque os homens perderam a direção. E já está escrito lá no livro de Provérbio, não havendo sábia direção, o povo se corrompe. Na multidão de conselho há segurança. Mas parece que por causa da ambição, do egoísmo, da ostentação,
Os homens perderam o foco. Quando eu estou falando dos homens, eu estou falando das lideranças. Não estou generalizando, mas parece que perderam o foco, perderam o rumo. E estão dando escândalo. Olha o que aconteceu há bem pouco tempo. Um grande líder vacilou, pecou. A sua liderança para colocar panos quentes, tira ele de lado e coloca a sua esposa como pastora presidente. É isso que nós estamos vendo no nosso tempo. Olha as divisões que tem havido nos ministérios. Infelizmente, os homens estão jogando ou já jogaram o nome da Assembleia de Deus na lama. Que Deus tenha misericórdia desta liderança corrupta. Mas não é só esta. Porque os homens estão fazendo das igrejas empresas. Isso nós vemos na Deus e Amor, na Batista, na Universal, da Igreja da Graça. O Brasil para Cristo, por falta de liderança, parece que nem existe mais. Que Deus tenha misericórdia, meus queridos irmãos. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas e outros para evangelistas, pastores e doutores. Mas a Bíblia diz quanto aos doutores, que no último tempo amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências. Cabe a nós, Igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo, termos cautela para não sermos levados e enganados por uma liderança má e corrompida e má do nosso tempo. Cabe a cada um de nós termos sobriedade, pedirmos de Deus discernimento de espírito. É um dever para nós sermos simples como a pomba e prudente como a serpente. Porque quando aceitemos a Jesus Cristo, aceitemos para servi-lo de todo o coração, não para sermos enganados, manipulados, não. Que Deus tenha misericórdia. Por causa da falta de liderança, por causa da perca da visão de liderança, até empresas grandes que antes eram famosas no mundo todo, praticamente, por causa da má liderança, perderam o foco e caíram. Alguns aqui lembram da Prosdóximo, da Hermes Macedo, do Banco Mercantil, do Banesta, do Banestado, do Banco Santos. Olha o que nós estamos vendo hoje. Uma grande mega empresa que está caindo. E há bem pouco tempo começou a sua queda e está perto de sair. Da visão dos brasileiros, a Globo. A Bíblia diz: não havendo sábia direção, o povo se corrompe. Estamos vendo isso acontecer dentro da igreja dos nossos dias. Querido irmão, querida irmã, aceitemos a Jesus Cristo para irmos para os céus, não para sermos enganados aqui, não. Jesus Cristo já disse aos judeus: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
ele já deixou dito. O apóstolo Paulo também avisou a igreja, quando ele disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes, contra os principados, contra os príncipes das trevas destes séculos, nos lugares celestiais. E ele disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nós nos fortalecemos em Deus lendo a palavra, orando, consagrando e esperando o Senhor Jesus Cristo diariamente, de pé sóbrio e vigilante. Eu vou encerrar por aqui. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva neste canal A Voz do Atalaia. Dê um like das mensagens. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.